Um rabi fora da lei. Muita calma, gente, muita calma com esse título. Esse título, um rabi fora da lei, não é exatamente o que Jesus era, né? Tem muito mais a ver como os religiosos enxergavam a Jesus. Não, ele não era um criminoso, ele não era um bandido, inescrupuloso qualquer, não era um delinquente, nem marginal. Mas aos olhos dos religiosos, sim. É isso que os evangelhos nos mostram. Se você pensar melhor, o termo marginal pode ser usado positivamente também, quando quer dizer que alguém está à margem de muita coisa reprovável, e isso, especialmente, o torna nobre. No contexto social, histórico, Jesus ele era considerado um rabi, né? Mas era considerado um rabi fora da lei. Mas isso não era negativo, na verdade, isso era um elogio. Afinal, para ser marginal, o tem que ser em relação a algo ou a alguém, né? No caso de Jesus, ele era marginal, estava à margem, né, de todo um cenário religioso, né? Dominante, mas hipócrita. Dominante, mas corrupto. E que de fato estava em decadência, com o qual Jesus não quis se deixar confundir. Jesus era reconhecido como um rabi, né? Mas não fazia parte de nenhuma das tendências religiosas mais influentes do seu tempo. Só isso é o suficiente para tornar a aparição de Jesus, assim como foi com João Batista, um tanto quanto excêntrica, provocativa, no mínimo diferente. Principalmente por denunciarem publicamente com tanta coragem as incongruências religiosas de poder do seu tempo. Jesus era uma voz solitária, mas muito afiada, assim como João Batista. Eles tiveram coragem e pagaram um preço muito alto por serem diferentes. Jesus se tornou um herói para muitos. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele foi Messias, tão esperado por Israel, mas o foi para aqueles que agonizavam em suas enfermidades. Para aqueles que não criam nele, simplesmente foi reputado de charlatão, possuído de demônios, bebedor de vinho e amigo de pecadores. Essa era a visão dos religiosos a respeito de Jesus. Para eles, os religiosos, Jesus era apenas um impostor perigoso que deveria ser eliminado. Isso justifica o fato de Jesus ter sido expulso das sinagogas. Jesus foi um tipo de herói marginal. E segui-lo naquele contexto era fazer parte daqueles que carregavam consigo o estigma de que estavam cometendo algum tipo de transgressão. É preciso lembrar que o agrupamento dos primeiros seguidores de Cristo, principalmente os que se consolidaram logo após a sua ressurreição, foram considerados como seita, tipo aquelas que deveriam ser perseguidas e extirpadas em Israel. A classe religiosa dominante de Israel, os fariseus, eram conhecidos como superiores. Eles eram os separados, eles eram aqueles que eram considerados santos. Acredita-se que a etimologia hebraica da palavra fariseu é prash, que quer dizer separado. Basicamente, esse é o significado da etimologia da palavra fariseu. Tinha a conotação de serem um grupo de pessoas separadas, afastadas. Pelas narrativas dos evangelhos, podemos constatar que esse era exatamente o posicionamento dos fariseus. Eles se viam como separados e, por vezes, superiores aos demais. Eles faziam distinção entre si e os outros. Eles foram, de fato, combatentes de qualquer aparente desvio das tradições, da cultura judaica, da religião judaica. Eles eram, sim, rígidos no tocante aos segmentos das leis mosaicas e também eles detinham o domínio, das sinagogas e de todo o conceito religioso do seu tempo. Eles poderiam exercer influência política e popular, mas, aos olhos de Jesus, eles não passavam de hipócritas,
de sepulcros caiados, como foi chamado por Jesus. Eles foram chamados de fato de hipócritas. Nada de errado em você querer ser santo, nada de errado em você querer ser separado. Nós somos cristãos e também precisamos ser santos e separados, mas tudo de errado em querer ser melhor que os outros ou se sentirem superiores. Afinal de contas, essa é a causa de toda guerra e ódio que existe entre as pessoas, entre a humanidade, entre os partidos políticos, religião e até por que não dizer em clubes de futebol, quando muitas vezes vão torcer no estádio, mas acabam se agredindo. Bom, quanto aos religiosos, os fariseus e saduceus, Jesus advertiu: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Bem, o fermento do qual ele se referia era justamente sobre a hipocrisia. O fermento é o que dá tamanho ou volume ao pão, ao bolo, fazendo parecer maior do que parece. Esse era o estado dos religiosos. Eles pareciam maior, mais importante, mais santos, mais relevantes do que de fato eles eram. Porque eles usavam da lei, mas de maneira superficial, não de maneira legítima ou sincera, tornando a lei cada vez mais pesada, inaplicável. Quando eles mesmos eram descumpridores das leis, eles eram corruptos e interesseiros. Bem, a grande reflexão é: a pior coisa que a religião pode fazer a alguém é justamente semear ódio e divisão. Geralmente isso acontece porque a religião pode te fazer cair no erro de se sentir melhor ou superior aos outros, quando na verdade você não é. Bem, esse era o perfil dos fariseus. E para eles, Jesus era marginal. Mas de fato, Jesus estava à margem de todo um conceito religioso corrompido do seu tempo, do qual ele não fez parte. Pense nisso. Esse é um trecho dessa mensagem, um rabi fora da lei. Vejo você no próximo vídeo.